partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E já não constando das primeiras páginas, porque quando o fato aconteceu, eles já estavam impressos e nas bancas. Está aqui na CNN a novidade desta manhã. Ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, é preso em operação da PF. O BRB é o Banco Estatal de Brasília, que está enrolado, né? E com o doutor Daniel Vocaro, doutor que conhece todos os caminhos, aqueles caminhos, eu não quero falar, mas é coisa, né, as chaves da corrupção, mas acabou dando uma trombada, né? Bom, ex-presidente do BRB, por que o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, foi preso? Está aqui. PF investiga se ex-presidente do BRB recebeu 140 milhões de Vocaro. Você lembra que havia um esforço do Vocaro quando ele percebeu a sinuca que ele tinha se envolvido no Master? Porque ele fez, desfez, gastou, desgastou, comprou, descomprou, fez o diabo com o banco, tudo quanto era irregularidade. Quando ele percebeu a situação dele, ele resolveu fazer o que muitos já fizeram, até às vezes com sucesso: enfiar pela goela do Estado brasileiro. No caso, o BRB, que é um banco de Brasília, um banco do Distrito Federal. Aí ele começou a negociar, e aí entram essas nuvens das dúvidas, né? Ele começou a negociar. O negócio não era bom para o BRB, não era visivelmente, estava engolindo veneno. Mas, né, dinheiro público para salvar instituições, temos vários empregados, vamos evitar uma crise no mercado e tal. Bom, aí estoura o escândalo e a gente descobre que já tinha muita gente que tinha conversado com o Vocaro e que o Vocaro tinha convencido de que era um bom negócio para o BRB assumir o Master. E aí ele ainda saía com uma graninha, o Vocaro saía com uma graninha, não, com uma bela grana, porque a parte dele certamente seria comprada. E aí, feliz da vida, nós contribuintes, né, iríamos financiar a salvação do Master, que eles disseram que era a salvação da pátria. E aí a gente começa a perceber que a Polícia Federal e alguns órgãos que até funcionam bem no país começa a chegar a algumas conclusões das suas silenciosas investigações. Está aqui a CNN, então vamos ver como é que o SBT deu isso aqui, ó. Vamos ver se deu. Está aqui, ó. Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco BRB, é preso pela PF. Além de Costa, também foi detido o advogado Daniel Monteiro, na quarta fase da Operação Compliance Zero. Pelo menos na manchete, as razões estão sobre a ocultação perante o governo, perante o imposto de renda, etc., né, de 140 milhões de reais que o ex-presidente Paulo Henrique Costa, do BRB,
teria recebido de Vorcaro. Ele não tinha origem, não podia declarar, escondeu isso, né, tentou lavar, enfim, foi descoberto. Os detalhes a gente ainda vai ter. Está aqui o texto. O ex-presidente do Banco BRB, Paulo Henrique Costa, foi preso pela Polícia Federal nesta quinta-feira, na quarta fase da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro para pagamento de vantagens indevidas que teriam sido destinadas a agentes públicos. Quer dizer, a suspeita era a seguinte: agentes públicos são funcionários públicos, são funcionários ligados ao governo, que teriam recebido uma bela recompensa para engolir, para fazer com que os bancos, aí no caso o BRB, engolisse um master arrasado. Um master arrasado. Está aqui, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Deixa eu ver, bom, aqui, vamos no UOL. Vamos ver o UOL. Polícia Federal prende ex-presidente do BRB e arquiteto jurídico de Vorcaro. Operação investiga irregularidades na atuação da instituição para comprar o Master. Paulo Henrique Costa receberia 146 milhões em imóveis de Vorcaro por compra do Master, diz Polícia Federal. Quer dizer, o Vorcaro ia adquirindo a aprovação dos vários escalões que opinariam sobre a compra do Master pelo BRB. Deviam dizer que era um belo negócio, blá, 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 mas eles estavam enfiando o seuzinho, né, no bolso. Bérgamo. Vorcaro apresenta proposta de delação só em maio e tensão segue em alta em Brasília. Mas, como ações da PF podem ter sido antecipadas para investigados do caso Master? Olha, a operação de desmonte dessa investigação Master, que é óbvia, está na cara, né? Não tem como contestar, continua e continua. Vou repetir, claro. Deve ter e tem gente importante envolvida, gente de altíssimo escalão envolvida nessa história. Que, claro, eles imaginavam que nunca ia chegar a público. Estavam encaminhando tudo para uma solução onde o BRB público, né, englobaria o Master e tudo. Nós íamos pagar, os contribuintes íamos pagar esse prejuízo que o governo brasileiro, Brasília, receberia, esse prejuízo que seria consequência desse tipo de operação. Esse pessoal todo está nervoso, você vai vendo que as investigações vão puxando fio, cada vez que puxam um fio central de um dos casos, aparecem outros 4, 5 diretamente envolvidos no primeiro. Então, teve gente que achou que o Vorcaro e o Banco Master era um paraíso indevassável para suas ações de corrupção. Precisavam de um dinheiro para isso, para aquilo, precisavam que o banco fizesse esse tipo de ação. O banco estava disponível para essas ações irregulares, muitas vezes criminosas, e estava sob o manto de um banco. Estamos sob o manto de um banco e do relacionamento que o Vorcaro providenciava, um relacionamento que envolvia desempréstimos vultosos, presentes, passeios, jatinhos, sessões, hotéis, farras, garotas, apartamentos, enfim, viagens para o exterior, prova de uísque,
Ele sabia a sedução. Evidentemente ele tinha informações sobre o que esse ou aquela autoridade gostava, enfim, tudo feito com muita segurança e entre amigos, né? Entre quatro paredes, mas tem paredes que têm ouvidos, viu? Bom, e aí chegamos onde chegamos. Qual é a solução que esse pessoal encontra? Inclusive gente lá da alta cúpula. A solução é abafar o caso. Mais um caso abafado. Você lembra da Lava Jato? Você acha que depois de ter passado por todas as instâncias da justiça, chega lá em cima e descobre que tem um erro formal na Lava Jato? E quem é o acusado é o juiz que estava levando em frente o caso da Lava Jato, e está todo mundo livre, alguns recuperando a grana que eles ofereceram em devolução ao que tinham roubado. Está todo mundo livre, alguns vão ser candidatos, outros estão assessorando candidatos, estão juntos, todo mundo de mãozinha limpa. Vamos começar tudo de novo. Todo mundo, pouquíssimos estão pagando o pato. E olha, todos têm esperança de se livrar. Eles acham que o caso Master vai ser a mesma coisa, tanto que não criaram CPI. Gente, um dos casos mais graves de corrupção no Brasil, para não dizer do planeta, né, não tem CPI. Aí tem CPI por qualquer coisa, não tem CPI. Que é isso aqui? Sogra é apontada como elo do Comando Vermelho a prefeito afastado 2 dias após ser eleito em cidade da Paraíba. Nossa, sogra! Bom, aí eu estou vendo de repente aqui. Mas é isso, vamos esperar para ver o que acontece. Onde nós chegamos, né? O Supremo, que também faz parte das partes que podem ser atingidas pelo Master. Nós já vimos ligações, telefonemas entre ministro Vorcaro, providências, aviõezinhos, convites, escritórios de advocacia, de parentes, blá, 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 blá. Aí vem a CPI, indevidamente, na minha opinião, indevidamente, porque o crime que ela estava organizando não tinha nada a ver com o Banco Master, ela tinha que se manter no seu trilho, mas não aguentou, né? Foram comprimindo, e as coisas do Master fluíram por lá. Tanto abafa aqui, sobrou, e aí agora tem uma operação desencadeada que eu chamo de Operação Vingança, né? Que acontece? O STF, para se defender, vai atacar, vai processar o relator da CPI, né? Vai processar, mata e tal. Já ontem o ministro Gilmar Mendes tomou as devidas providências e está tudo sendo planejado não pelo cérebro, mas pelo fígado. São providências tomadas pelo fígado. Eu não sei quais serão as consequências jurídicas. Claro que a CPI teve o desvio de finalidade, tudo isso. Essas coisas jurídicas são sempre discutíveis, mas aparentemente teve. Aí o Supremo tem toda a razão. Mas tem outras cositas que devem ser consideradas. Quais são as consequências políticas, se é que as jurídicas podem levar ao nada? As consequências políticas são que essa perseguição à CPI, ao seu relator,
podem transformá-lo num herói, numa vítima. E estão transformando. Ele é vítima dessa voracidade de vingança, eu estou dizendo tudo em termos de figura, né? Do Supremo. Aí o Supremo vai se vingar, usou toda a sua força para cair de pau em cima da CPI e tudo isso. Bom, tá aí. Aí vamos ver o Estadão? Não, vamos ver primeiro o Globo, tá aqui. Inflação de alimentos atinge 72% dos eleitores e pressiona Lula. Pressiona o candidato Lula, né? Aí saiu ontem, já saiu durante o jornal, não deu tempo de dar. Quest mostra Flávio Bolsonaro pela primeira vez numericamente à frente no segundo turno. E percepção sobre a economia é maior preocupação do Planalto, no Planalto. Assim, o Globo reuniu, né, toda essa questão da sucessão presidencial. A nova pesquisa Quest voltou a mostrar Lula na liderança de intenções de voto no primeiro turno e o empate técnico com Flávio Bolsonaro no segundo, mas desta vez com o senador do PL à frente, 42-40. Gente, é muito cedo em termos de Brasil para a gente achar que esse vai ser o resultado da eleição. Tem muita coisa para acontecer, inclusive a própria campanha, os programas de TV, né, as alianças. A avaliação do governo voltou a oscilar negativamente com o desaprova, 52% acima do aprova, 43%. São outros números da pesquisa, contudo, que exprimem a principal preocupação do presidente com as chances de reeleição. Saltou de 58% para 72% em apenas um mês o índice dos que dizem perceber inflação nos alimentos. A crise de combustível derivada da guerra é um fator que faz o preço da comida. Junto a isso, o alto nível de endividamento dos brasileiros faz com que a percepção da economia pelos brasileiros seja hoje o maior sinal de alerta no Planalto. Em outras simulações no segundo turno, Lula apareceu frente a Ronaldo Caiado, 43% a 35%, e Romeu Zema, 43% a 36%. Por enquanto, Lula leva no primeiro turno, vai haver segundo turno e depois é depois. Isso, gente, é um exercício primário, muito antecipado, né, do que pode ser o pleito eleitoral. Ainda estamos subindo uma longa escada em direção à eleição e essa escada tem acidentes. Tem outra coisa que é a seguinte: os dois candidatos têm uma, eu não me lembro dos números agora, uma rejeição brutal, mais de 50%. Se fosse um candidato sozinho com essa rejeição, alguém ia dizer, não, com essa rejeição não tem jeito de ser eleito, não tem jeito. Agora os dois estão numa posição, tanto Flávio como Lula estão nessa posição de uma rejeição incrível, muito alta. Então, pode ser que a eleição seja resolvida pelas rejeições. E ontem alguém lembrava na televisão, eu acho interessante, só lembrar esse detalhe de pesquisa, é que a gente tem que prestar muita atenção nas pesquisas em Minas Gerais. Por quê? Minas é um estado que tem divisas com outros 6 estados. E se você olhar no mapa, Minas pode ser o resumo de um Brasil, pode ser um índice de pesquisa, um fator de pesquisa. Então você pega o norte do Brasil, influencia o nordeste, o norte influenciam o norte de Minas, São Paulo influencia o sul de Minas, então essa influência
conduz também a influência eleitoral. Se você olhar, Minas é uma espécie de síntese do Brasil. Pelo menos isso justifica o fato que é um fato, que tem gente que acha que é coincidência, tem que olhar com cuidado, mas tem que olhar, que quem ganha a eleição em Minas, ganha a eleição no Brasil, e isso porque, eu repito, Minas, segundo essas observações, deve consubstanciar um Brasil pequeno, né? Um Brasil que tem 6 estados, um de um lado, um do outro. Enfim, mas é uma boa observação para a gente entender as pesquisas. E pesquisa é uma fotografia de momento. Bom, aí tem a manchete do Estadão. PF prende funqueiros e mira elo bilionário entre bets e tráfico. Vai vendo, olha as bets. Ação prende MC Ryan, MC Ryan SP, pose do rodo e vê ligação com lavagem de dinheiro do PCC. Olha, confesso minha total ignorância sobre esses senhores que parecem que são astros importantes do funk. Eu até respeito o funk como uma manifestação popular. Eu acho que tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. Eu não vou comparar com Beethoven, Chopin, mas tem gente que gosta, tá aí. E é uma manifestação popular. Agora, essas figuras realmente eu não conheço, mas mostra o crime organizado onde está indo. E que era o objetivo dessa CPI, aprofundar a sua análise a esse respeito. Olha aqui. Uma operação da Polícia Federal prendeu ontem os funkeiros MC Brian São Paulo e Pose do Rodo, além do dono da página Choquei, Rafael Souza Oliveira, e do empresário Cris Dias. Você conhece? Eu não conhecia, mas parece que o submundo está botando a cabeça para fora. Não sei se é verdade isso, mas parece. Eles são suspeitos de formar um grupo que movimentou 1 bilhão e 600 milhões com rifas e apostas ilegais patrocinados pelo crime organizado, incluindo o primeiro comando da capital, PCC. Ao cumprir os mandados em 8 estados e no DF, a Polícia Federal prendeu outras 20 pessoas, todas elas ligadas ao setor do entretenimento. Que entretenimento, hein? Plataformas de apostas foram usadas para lavar dinheiro de origem ilícita, inclusive do tráfico. A movimentação era feita em espécie por transferências bancárias e operações com criptoativos no Brasil e no exterior. A Justiça sequestrou 2 bilhões e 260 milhões em bens dos investigados. Você vê que o crime organizado vai se infiltrando cada vez mais em todos os poros da sociedade e do Estado. Na hora que se resolver combater efetivamente, você vai precisar ter a colaboração dos bancos. Alô, bancos! Bancos, colaborem, bancos. Você tem que responsabilizar os bancos pelo vazamento dos seus dados. Desculpe, tem que... a gente respeita demais. Os dados vazam, os bandidos... Bom, mas aí se é difícil, mas é possível combater. Eu não vejo o Brasil combatendo. Eu vejo que o Brasil se assustou agora ao constatar que o crime organizado está aí e tal. Bom, e aí
Nessa hora vai ser difícil, completando o pensamento, nessa hora vai ser difícil recuar. Porque cada vez que você olha, está aí a presença do crime organizado. Outra notícia é que o Ramagem, que foi preso, foi solto. Aí ficou uma coisa. Eu acreditei que o governo americano, as autoridades, estavam cumprindo a solicitação do Brasil, respondendo positivamente, e que iriam pegar o Ramagem e despachar no primeiro avião para ele vir cumprir a pena de 16 anos a que ele está condenado por tentativa de golpe, etc, etc. Ele está foragido nos Estados Unidos. Mas, de repente, vem uma decisão e libera, ele volta para casa. Aí você pergunta, é uma decisão judicial. O que o noticiário diz de maneira vaga, é muito envolvido em fumaça, em sombras, essa história, que foi uma decisão política que veio de cima, uma decisão, uma interferência política, solta o homem. E aí nós vamos ver o que vai acontecer. O pessoal ligado a ele, o Paulo Figueiredo, deu uma bela, deu uma festa, né? E aí vamos ver o que vai acontecer. Ele pediu asilo político nos Estados Unidos. Eu não sei o que vai acontecer, até porque a gente não sabe o que vai acontecer na cabeça do Trump. Acontece tudo e pior ao mesmo tempo. Bom, continua a questão do Irã, né? Israel pode se reunir de novo. Sob pressão dos Estados Unidos, Israel discute trégua de uma semana no Líbano. Após reunião de emergência, Gabinete de Segurança israelense não decidiu se aceita a proposta americana. Casa Branca acredita que cessar fogo ajudaria acordo com o Irã. Você pergunta, Israel tem com o Hezbollah tem alguma coisa com o Irã? Claro, o Hezbollah é o Irã. É um braço do Irã, né, contra Israel. Irã aceita negociar urânio enriquecido. Precisa ver se é verdade. Estados Unidos tremem ao ouvir que os iranianos podem desenvolver um artefato nuclear e eles querem evitar isso. Isso é um noticiário internacional mais evidente. PEC da jornada tem parecer favorável em comissão. Oposição adia a votação. Tem uma disputa, né, entre o Congresso e o governo para ver quem é o papai e a mamãe. Eleições vem aí dessa benesse. Trabalhadores, vamos diminuir o tamanho do seu trabalho, que gostoso. Só que o Brasil se estrepa com isso. O Brasil, que tem uma produção mambembe e uma produtividade horrorosa, né, abre mão de tempo de trabalho. E mais, para suprir a ausência, claro, vai ter menos funcionários em determinados momentos. Você tem um número que você precisa, você que é empresário vai fazer o quê? Vai contratar mais, quer dizer, vão dar uma folga, quem vai pagar é o empresário, porque ele vai ter que contratar mais, e isso vai acabar repercutindo nos preços. Ou você acha que não, que os empresários vão assumir, ou o Estado vai assumir o prejuízo? Relator da CCJ defende período de transição para mudança e compensação para empregadores ao fazer pedido de vista. Deputado fala em análise de tema sensível. 1 minuto? Você mostrou 1 minuto? Não acredito. Não. Acabou muito depressa. Setor produtivo pede discussão menos apressada sobre o fim da 6x1. Governo amplia acesso e recursos do Minha Casa e ao Reforma Brasil. Tudo isso, gente, é agradinho de caráter eleitoral. Deixa eu mostrar o valor antes de encerrar. Crise de empresas leva a onda de alertas sobre continuidade de negócios, tá? Governo exclui
65,7 bi da meta de superávit em 2027. Vai excluindo, como se não existisse. E aí as contas se comportam. Isso é tudo ficção. Esses números são todos ficção, não valem, não são verdadeiros. FMI projeta a dívida bruta do país em 106,5% do PIB em 2031. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Bom, tem muita coisa que a gente não disse ainda e tem que dizer. O Estadão chama abuso de autoridade generalizado, o que aconteceu, né, na CPI, e a instrumentalização da fila. E a fila Lula vai acabar? Ontem me disseram que o café baixou, não baixou. Pesquisei, um amigo que me ligou, o café baixou, não baixou. Pode baixar devagarzinho se as coisas continuarem assim. Café não baixou, viu, Lula? Não baixou. Nem para o consumidor. O consumidor em todas as etapas da produção e distribuição. Bom, quem tomou cafezinho conosco? Evandro Rodrigues, Alex Bonan, Ana Margarida, Ronaldo Espíndola, Cidian Lima, Sueli Farias, Leandro Ricardo, Isidoro Siqueira, Miguel Melo, Eliane Bete, Kelly Reis, Edson Nunes, de Palhas, Tocantins. Palmas. Eu pensei que você tinha descoberto uma cidade nova aqui. Claudinei Jorge, do Paraná, José André, de Toritama, Rio Grande, Pernambuco, e Genildo Gonçalves, de Caruaru. Compadre Mané Bento, só faltava tu. Muito obrigado por sua presença. Amanhã é sexta-feira, né? Mais um final de semana e prolongado, né? Já todo mundo está se preparando para matar a segunda. Claro que você vai matar também, né? Ninguém é de ferro. Muito obrigado por sua atenção. Desculpe as brincadeiras e lembre-se, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.